Rayana Barcelona, Puma de volta, enfrenta o Grêmio. Crefisa vem ou não vem para o Vasco da Gama? Pix das Estrelas é o novo patrocinador do basquete, do futsal, tudo isso e muito mais. Para completar, Renan Lodge fica no Brasil ou vai jogar fora do país? Joia Argentina à disposição no mercado. Tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, seu Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre um atacante que já esteve nos planos do Atlético Mineiro e que, ao que tudo indica, deixará o Godoy Cruz. Eu me refiro a Santi Andino, atacante de 20 anos de idade, titular absoluto do Godoy Cruz e jogador da seleção argentina sub-20. Jogou Sul-Americano e Mundial nessa temporada. Pois bem, o Godoy Cruz foi rebaixado para a segunda divisão do futebol argentino no sábado depois de mais um empate. Campanha ruim de uma vitória, 9 empates e 6 derrotas. Godoy Cruz que havia sido eliminado pelo Atlético Mineiro na Sul-Americana, e foi nesses dois confrontos que o Santi Andino chamou muita atenção de dirigentes do Atlético. Ele inclusive marcou o gol do Godoy Cruz na derrota por 2-1 de virada na Arena MRV. Godoy Cruz decidiu que precisará vender o Santi Andino para fazer dinheiro, o jogador avaliado em 5 milhões de euros. Enorme oportunidade para o mercado brasileiro, de um atleta jovem, promissor, com boa finalização, drible e velocidade. É o tipo do ponta em extinção. Por uma cifra relativamente aceitável, 5 milhões de euros é o que se imagina que possa fazer negócio. Temporada atual com a camisa do Godoy Cruz de 30 partidas, 6 gols e 3 assistências. Primeiro rebaixamento do Godoy Cruz em 17 anos, até por isso necessidade urgente de fazer dinheiro. Você, torcedor do Galo, lembra do Santi Andino? Gostaria de vê-lo jogando no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Renan Lodge. Surgiu durante o final de semana a especulação de que o Lodge pode continuar no Atlético Paranaense. Vale a lembrança de que o lateral esquerdo, que conseguiu uma liminar para rescindir seu contrato com o Al Hilal, vem mantendo a forma física no Atlético Paranaense. O jogador ainda espera por uma decisão definitiva da FIFA, mas ao que tudo indica, terá a condição de jogar escolhendo o seu próximo clube. E a especulação de que o Atlético, conseguindo a promoção para a primeira divisão, estaria mais perto de contratar um Lodge não é real. Na manhã dessa segunda-feira, conversei com o representante do Renan Lodge, o Pablo Miranda, e ele falou que a chance de ficar no Brasil é zero. Lodge nem trabalha com essa possibilidade, o Furacão nunca procurou para discutir tal alternativa. Hoje o Lodge está decidido a voltar para o futebol europeu. A proposta da Itália, de Portugal e da Inglaterra, um dos interessados na Inglaterra é o Nottingham Forest. Definição deve acontecer ainda no ano de 2026, até para que ele possa, em janeiro de 2027, já se apresentar ao novo clube e iniciar parte de pré-temporada. Bom, ontem o Vasco divulgou que fechou com o Pix das Estrelas, né? Novo patrocinador oficial do basquete, que perdeu para a Franca mais uma partida. O Vasco não venceu nenhum jogo no NBB. O jogo aconteceu ontem. E o Vasco tem também um novo patrocinador para o futsal. Aí você pode estar pensando assim, ué, Azevedo, mas ontem você disse que a Crefisa iria fechar com o Vasco para ajudar no futsal, no basquete e no remo. Sim, e continuo dizendo. Mas em nenhum momento disse que seria patrocinador oficial do Vasco. A informação que eu tenho, e repito, é que haverá um investimento na ordem de 5 milhões de reais, sendo 3 milhões destinados ao remo, na compra de flotilhas, enfim, o investimento tem que ser feito para o dia a dia, para o uso da modalidade, e os 2 milhões serão destinados, via Lei Rouanet, para um show do Vasco da Gama, que deve ser realizado, inclusive, no fim desse ano, e aí com o valor desse show, venda de bilheteria, bares, enfim, estacionamento que vier de arrecadação, o Vasco traz esse valor e investe nas modalidades, basquete e futsal. Simples assim, ok? Informação dada, informação ratificada. Bom, Puma Rodrigues, rapaz, o cara foi sujeito homem, hein? Chegou lá no Marcelo Bielsa e falou assim, ô louco, tenho que regressar. Vou jogar no Vasco. Quarta-feira, jogo importante. O time pega o Grêmio. Paulo Henrique está suspenso. Fernando Diniz não tem quem substituir. Vai ter que improvisar o Tietê. É a minha chance. Eu quero jogar. E aí o louco Bielsa liberou. Ele voltou ao Rio de Janeiro. Ou seja,
segue com a delegação para Porto Alegre. Aliás, o tema Puma Rodrigues, ele pode ser associado também a outros em renovação de contrato. E é um jogador que vale a pena o Vasco investir para a permanência pela próxima temporada, por 2 temporadas, porque é um jogador que vai valorizar. O Vasco lá atrás, em 2023, pagou 2 milhões de dólares ao Nacional. Até confesso que não lembro se já quitou o pagamento ao Nacional ou ainda tem um detalhezinho ali, um valor para pagar e aí entrou na recuperação judicial. Mas, de qualquer forma, é um jogador que, indo para a Copa do Mundo, e ele deve ir pela seleção do Uruguai, ele passa a valer pelo menos o dobro. Então é um jogador que vai dar lucro ao Vasco. Agora, se o Vasco não entrar no entendimento com o atleta e ele for embora em janeiro, sai de graça. O Vasco investiu 2 e recebeu aqui, ó, um dedinho para chupar. Não. Então, assim, entendo que uma renovação de contrato, e ela vai ser proposta ao Puma realmente, ela tenha que acontecer por mais um ano, com renovação automática para mais um, caso atinja metas. Ele vem sendo um jogador muito utilizado. E todo grande time, isso aí eu bato na tecla há quanto tempo, e aqui no canal quem me acompanha sabe, todo grande time tem que pensar em pelo menos 16 titulares. Porque os 11 começam, só que ao longo do jogo o treinador tem que ter a possibilidade de trocar 5 e o ritmo não pode cair. O Puma, na vaga do Paulo Henrique, o ritmo não cai. Até na esquerda ele rende bem. Logo, eu renovaria com o Puma. 1 ano, mais 1 ano de renovação automática, seria um prazo legal, 2 mais 1, dependendo, claro, dos valores. Dentro do orçamento, porque senão o Vasco vai ter que buscar uma solução no mercado. E a solução já está dentro de casa. Concorda? Olha aqui, se tiver a função hype no seu vídeo, dá esse hype também no vídeo, que é bom que ele YouTube manda para novos vascaínos também. Deixa eu falar sobre o tema principal do nosso vídeo, que é a questão envolvendo Rayan no Barcelona. Ontem à noite, o grande Joel Silva, baita jornalista, que tem um canal muito legal, Colina em Foco, jornalista responsável, apurador, trouxe a informação, inclusive numa live que ele fez no canal, que eu participei semana passada. Ele ontem disse, olha, pouco antes de entrar na live, soube que o Barcelona mandou uma proposta oficial para o Vasco da Gama, não sei os valores, não consegui descobrir, a multa é de 40 milhões de dólares, mas não consegui apurar quanto é que foi e tal. Só sei que foi um valor que agradou. Agradou o Rayan e agradou o Vasco. A notícia caiu como uma bomba. Não que a gente não saiba que o Rayan será vendido. Será vendido, obviamente. Jogador de destaque, de muito potencial. Em 49 jogos nessa temporada ele tem 17 gols, sendo 11 no Campeonato Brasileiro. Cresceu demais sob o comando do técnico Fernando Diniz. É um jogador com 19 anos, com muito potencial. Um jogador que foi cogitado para ser convocado pelo técnico Carlo Ancelotti para a seleção principal. Vem fazendo parte de convocações de seleções de base, sempre campeão, alto, forte, canhoto, bate muito bem de fora da área, tem presença de área. Tudo isso são características que o futebol europeu se amarra. Porém, eu fui tentar ouvir o pessoal do Vasco. Inclusive o próprio Joelzinho falou que não tinha conseguido, antes de entrar na live, nenhum contato com o pessoal do Vasco e tal. A fonte passou a informação e a fonte dele é confiável. Ele mesmo disse isso, senão ele não levaria a público. Eu mandei muitas mensagens ontem à noite. Não consegui falar com o presidente Pedrinho, mandei mensagem, mas não consegui ter resposta. No entanto, 3 pessoas do Vasco da Gama me responderam. 2 integrantes da diretoria e uma pessoa que é muito próxima, que está sempre por dentro dos assuntos. E todos disseram o seguinte: não houve nenhuma proposta, pelo menos até agora. Usaram termos como, isso é mentira, estão espalhando fake. Eu falei, olha, quem trouxe a informação
tem muita credibilidade. Pode ser, e já aconteceu comigo, que a fonte tenha passado uma informação errada para ele. Ok. Mas fake não é. Ele não está espalhando fake para ganhar like, nada disso. Porém, o contraponto que eu trago a vocês é, até agora, palavras de pessoas do Vasco. O Vasco não recebeu nenhuma proposta oficial. Ah, Fábio, quer dizer então que se receber, vende? Dependendo, sim. 40 milhões é a multa hoje do Ryan. Já falei aqui que o Vasco quer antecipar a renovação de contrato. O contrato dele termina no fim do ano que vem, com a cláusula de renovação automática. Ou seja, termina no fim do ano que vem, o Vasco pode exercer a cláusula porque ele está performando e vai performar no ano que vem, e mais um ano. O Vasco não quer isso. O Vasco tem chamado já os representantes dele, o próprio Ryan e o Valquimar, e há um entendimento muito grande de todas as partes para que haja uma renovação de contrato sem a utilização lá na frente da cláusula automática. E uma antecipação de 2 mais 1, 3 mais 1, 4 mais 1, e com isso elevar a multa rescisória. Já falei e repito, de 40 polar para 60 milhões. Ah, então o Vasco não pode vender por menos? Claro que vai vender. É difícil exercer a multa rescisória numa venda, mas 40 virar 20 só para vender? 30, com meta chegar a 35? Bem possível. 60, vender por 40, com meta chegar a 45, 50? É bem possível também. Até porque ele está performando. E quem sabe no ano que vem não melhora ainda mais. Quem sabe o Vasco não bate campeão da Copa do Brasil. Ele não tem um título no profissional do Vasco. Isso tudo potencializa uma venda. Então vamos aguardar. Essa era a notícia que eu tinha para trazer para vocês. E repito, ontem falei com 3 pessoas, 2 de dentro do Vasco e uma muito próxima, e as 3 disseram que não tem nenhuma negociação em andamento. Repito, o Joel Silva é um jornalista muito bom, muito capacitado, confio muito no trabalho dele, gosto, mas eu fui fazer a apuração, porque ele trouxe uma baita notícia, realmente. Mas a informação que eu recebi de dentro do Vasco é que, por enquanto, não tem negociação. Mas que vai rolar? Tenho certeza que sim. É com o Barcelona? Vamos aguardar. Um grande abraço, muito obrigado pelo seu carinho. Chegou aqui até o final? Responda. Você quer a venda do Ryan nessa temporada? Não, só no ano que vem? Segura mais 2, 3 anos? Enfim, responde aqui nos comentários e eu sei que você veio comigo até o final do vídeo. Muito obrigado pelo carinho e pela sua atenção. Uma ótima terça-feira e até mais tarde.